Boa noite, nação. Boa noite aos meus rivais. Eu vim dar minha opinião em relação aos torcedores do Flamengo que estão pedindo o Gabriel Barbosa de volta no Flamengo. Tô vendo vários comentários dizendo: ai, que o Gabriel só brilha no Flamengo. Volta pro Flamengo. O Flamengo precisa de você. O Gabriel só joga no Flamengo. Isso e aquilo. Gente, vamos lá. O Gabriel Barbosa saiu do Flamengo porque ele quis, tá? Lembrando a vocês que quando nós ganhamos a Copa do Brasil de 2024, o Gabriel não esperou nem a torcida comemorar o título para simplesmente dizer que ia sair do clube. E disse que já tinha fechado com outro clube. Ou seja, o jogador não quis ficar no clube do Flamengo, ele quis sair por birra ou marra, um dos dois. Porque o Gabriel Barbosa a gente sabe que ele é um jogador marrento. Certo? Não adianta vocês ficarem querendo trazer um jogador de volta pro clube, sendo que ele não quer ficar no clube. Essa é a verdade. Vocês que são torcedores do Flamengo, você tem que torcer para o time, não para jogador. Agora, se você é torcedor de jogador, aonde o jogador estiver, você tem que torcer para ele. Não ficar na internet postando vídeo, botando música triste pedindo ele de volta. Não ficar fazendo vídeo chorando pedindo ele de volta. Ai, que o seu brilho só é no Flamengo, isso e aquilo. O Gabriel Barbosa fez a história dele no Flamengo. Não podemos desconsiderar isso, lógico, né? Mas ele fez a história dele no Flamengo. Ele deixou o nome dele na história do Flamengo e ele fez tudo pelo Flamengo, assim como o Flamengo fez por ele. Porém, ficar de mimimi, chororô, pedindo pra voltar é demais. Entendeu? Outra coisa que eu observo. Como é que o Cruzeiro, ou os torcedores do Cruzeiro, o cara vai, chega no clube, não fez nenhum ano no clube, eles fazem uma pintura com a imagem do Gabriel Barbosa no muro do clube. Sendo que o cara não ganhou nada, não fez nada pelo clube e etc. Aí estão zangados porque no final do jogo o Gabriel Barbosa saiu, sem os outros jogadores do Cruzeiro, ficou em São Paulo. Estão zangados porque, ai, já que não veio pra Minas, fica logo aí porque ninguém quer você. Já que você é torcedor do Corinthians. Porque teve aquele episódio que ele vestiu a camisa do Corinthians, né? Então, tipo assim, ficou aquela. Ele errou o pênalti, ele recuou. O que ele fez? O que eu quero é que os torcedores do Flamengo, do time do Flamengo, parem de ficar com mimimi, chorando, pedindo pro Gabriel Barbosa voltar, porque a gente não precisa mais dele hoje. E se ele for voltar, pode ser que ele volte diferente. Mas hoje, o nosso clube, ele tá bem estruturado, ele tem bons jogadores e nós estamos brigando por um Mundial de Clubes que é amanhã. Essa é a verdade. Se ele tivesse ficado no Flamengo, ele tinha ganhado todos os títulos com o time, mas não, ele preferiu sair. Então, pare com esse chororô na internet que é chato. Tá bom? Outra observação que eu tenho a fazer. A final da Copa do Brasil é entre Vasco e Corinthians. Eu tô vendo dizendo que são torcedores do Flamengo, estão dizendo que vão torcer pro Vasco. Como é que vocês são torcedores? Essa é a minha opinião. Como é que vocês são torcedores do Flamengo e vão torcer pro Vasco? Me diz como é que pode. Ai, porque os bichinhos têm que ganhar um título, tomar de não sei quantos anos sem ganhar, mais de 25 anos sem uma final de Copa do Brasil. Ai, porque o Vasco merece. Ai, por isso e por aquilo. Eu não sei se vocês estão ligados no que está acontecendo. O Flamengo está numa final contra o PSG que vai ser amanhã. E os torcedores do Vasco, como qualquer outro time que não gosta da gente, vão torcer pro PSG. Que tipo de torcedor flamenguista que vai torcer pro Vasco ganhar uma Copa do Brasil? Me digam. Essa é a minha opinião. Que tipo de torcedor é esse? Que vai na rede social dizer, ai, eu tô com pena deles porque eles merecem. Ai, porque o Vasco tem que voltar, isso e aquilo. Gente, o Vasco tem mais é que se ferrar. Assim como os outros times que não gostam da gente. Entendeu? Essa é a verdade. Eu tô vendo montagens de como já aconteceu na semana passada. Porque tá o Vasco e o Corinthians na final. Eles colocam um sofá e um cheirinho. O Flamengo é o cheirinho, porque nós não estamos na final da Copa do Brasil. Observação. Ganhamos a Libertadores, ganhamos o Brasileirão, ganhamos a Supercopa, ganhamos mais dois títulos agora no Catar. E eles estão zoando a gente. Qual a credibilidade um torcedor do Vasco tem de querer zoar um flamenguista? De querer zoar o time do Flamengo? Nenhuma. Torcedores de Vasco e etc., Vasco Fluminense, todos os outros times estão torcendo pro PSG vencer a gente.
e vocês abrem a boca, ou vocês têm a capacidade ou a imbecilidade, o nome é imbecil, de escrever que vão torcer pro Vasco, tá faltando raciocínio aí, não acha não? Lembrando, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Eu discordo com quem diz que vai torcer pro Vasco, eu discordo com quem pede pro Gabriel Barbosa voltar pro Flamengo. Essa é a verdade, tá bom? Vocês que são torcedores do clube, vocês têm que torcer para o clube. Não ficar na internet chorando para voltar aí jogador e dizendo que vão torcer para rival ganhar alguma coisa. O rival tem que perder, tem mais é que se ferrar. E quem tem que vencer somos nós. Aonde todo mundo sempre nos critica, sempre dizem que nós ganhamos roubado. Todo jogo o Flamengo ganha roubado. Até nesses 2 jogos, os últimos jogos no Catar, que não teve erro nenhum, disseram que o segundo gol do Arrascaeta contra o Cruz Azul não era para ser gol, sendo que tem um reloginho que botou lá o nome Goal, como eu digo logo. E agora contra o Olímpio, o povo dizendo que o Danilo estava impedido. Aonde, gente? Pelo amor de Deus, né? Então assim, vocês que são torcedores do Flamengo, pense bem antes de estar pedindo um jogador que não quer ficar no clube e dizer que vai torcer para time rival que não tá nem aí pra gente. Essa é a verdade. Minha opinião, cada um tem a sua. Então, ó, beijos. Uma observação que eu esqueci de falar antes de dar tchau pra vocês. O Tite é o novo técnico do Cruzeiro. Ou seja, o Gabriel Barbosa vai trabalhar novamente com o Tite e vai ser banco de novo. Das duas, uma. Ou o Tite bota ele pra jogar, ou ele vai sair do Cruzeiro ainda esse final de ano. Essa é a verdade. Ele disse ano passado que só foi pro Cruzeiro porque não era o Tite. Esse ano o Tite voltou pro Cruzeiro. Ou melhor, esse ano o Tite tá no Cruzeiro. O que ele vai fazer agora? Ele estragou, entre aspas, a nossa festa de comemoração, dizendo que ia sair do time. Por que ele não falou lá, quando ele perdeu o pênalti, que ele ia sair do time? Agora eu quero ver como é que vai ficar a situação dele no Cruzeiro. É isso, agora eu vou. Fui.